Damos início nesse momento à nossa segunda aula da disciplina Psicologia da Educação. Boa noite, Oswaldo. Boa noite mais uma vez a todos que estão aqui, para implementarmos as discussões hoje referentes à unidade 2 da nossa disciplina. Antes de iniciarmos as discussões acerca da unidade 2 da nossa disciplina, vamos retomar brevemente alguns tópicos que foram discutidos relacionados à unidade 1 na aula passada, para que a partir desse feedback, dessa reflexão acerca do que foi dito, discutido, pensado por vocês durante esse intervalo entre a primeira aula e essa segunda aula, possam trazer, né, novas compreensões acerca do que vai ser discutido aqui, no que concerne a unidade 2. Dentre essas questões que julgam ser interessantes retomarmos hoje, mesmo que de maneira breve, retomo aqui a própria constituição da psicologia enquanto ciência, que foi proposta, né, para vocês aqui a discussão de que essa promulgação da própria psicologia como ciência não se deu de uma maneira muito simples, partindo do pressuposto de que a psicologia ela aborda de forma científica diferentes fenômenos relacionados à mente humana. Vimos isso na aula passada. Vimos também como se originou a psicologia da educação, observando que a psicologia da educação não deve ter apenas uma aplicabilidade, não deve ser entendida apenas como uma aplicabilidade da psicologia na educação. Por que que nós devemos ter essa compreensão? Partindo da ideia que discutimos na aula passada, de que nós temos não só a educação, não só a pedagogia, mas também outras áreas, outros campos de conhecimento que se relacionam com a psicologia. Então, devemos compreender que não se pode transpor métodos, transpor teorias de uma área, como a psicologia ou de qualquer outra área, para a educação, para as práticas pedagógicas, para os preceitos da pedagogia, né, que estão ali e que são inerentes ao espaço escolar. Por que trazer essa discussão à tona nesse momento? Para que vocês, aliás, para que todos nós já iniciemos, né, a compreensão, a tentativa de compreensão da unidade 2, que vamos falar sobre as teorias psicológicas e o desenvolvimento humano, para que seja entendido que não vamos, com as discussões aqui elencadas, mostrar a aplicabilidade de algumas teorias psicológicas na educação. Por que que isso não pode estar na mente de cada um de nós? Até porque o nosso campo, que é o campo da educação, e nós professores, vocês futuros professores, não somos os profissionais responsáveis e preparados para diagnosticarmos algumas questões relacionadas ao funcionamento e ao desenvolvimento humano no que concerne a mente. Nós temos um espaço de trabalho diferenciado do psicólogo, um campo de atuação diferenciado do psicólogo, mas não podemos também desconsiderar que procurar entender como se efetivou todos esses estudos para entender o desenvolvimento da mente humana também faz parte, né, do grande escopo de fundamento da nossa profissão. Por quê? Porque nós estamos ali lidando com a aprendizagem, né, de crianças e adolescentes. E essa aprendizagem, ela acontece, né, em meio a várias questões, dentre elas as questões, evidentemente, de saúde física e mental, e outros cenários que estão relacionados a aspectos comportamentais, aspectos sociais, que também foram discutidos na aula passada. Então, falar hoje aqui de teorias, né, de psicológicas do desenvolvimento humano é uma tentativa que nós vamos aqui, junto com vocês, entender como essas teorias foram desenvolvidas e propor uma visão dessas teorias dentro do processo educacional. Tá? Então, no próprio material de estudo, materiais de pesquisa, em vídeos, que inclusive há um vídeo lá postado na plataforma, no CIGAR, que mostram essas relações, né, entre o desenvolvimento, né, e a aprendizagem,
O próprio vídeo, quem já teve a curiosidade de assistir, é um vídeo de 13 minutos, quase 14 minutos, pode depois retornar ao vídeo lá na plataforma e atentar para alguns pontos que são colocados justamente relacionados a esses pontos que eu mencionei anteriormente. O vídeo traz uma compreensão e um entendimento voltado para uma realidade que deve ser discutida. Qual? De que essas teorias da psicologia foram evoluindo com a própria psicologia enquanto ciência. E que essas teorias não podem ser vistas como fins em si mesmas, mas como possibilidades de observação e como possibilidades de condução científica. E essas possibilidades de condução científica significam o quê? São possibilidades de análise, possibilidades de experimentação, possibilidades de observação de um fenômeno científico. E vimos na aula passada, com a leitura do material, que a psicologia vai voltar os seus olhos de análise para várias possibilidades de verificação. Tanto que nós vamos observar, temos psicólogos e que a psicologia volta o seu olhar para o lado comportamental, mais para um lado cognitivo, mais para um lado educacional. Então, todos esses fenômenos são diferenciados, todas as vertentes de análise, observação e experimentação desses fenômenos são diferenciados, também os métodos de verificação, de condução, de interpretação desses dados também são diferenciados. Por que tratar desse ponto aqui? É porque esse entendimento é um entendimento que parte de uma base epistemológica. E entender que a base epistemológica vai guiar, entender qual é a base epistemológica, vai possibilitar que cada um de nós sigamos o caminho da compreensão dessa relação de psicologia com a educação e aqui da nossa disciplina Psicologia da Educação. Tá? Então, esse patamar epistemológico de observação, de construção do nosso conhecimento, para compreender a psicologia da educação, vai estar associado à relação sujeito e objeto, como também a relação sujeito-objeto e a relação professor-aluno. Então, essas relações são as relações que vão constituir a base epistemológica das nossas observações, a base de construção das nossas experimentações. Tentar compreender dentro do universo educacional essa relação sujeito-objeto e essa relação sujeito-objeto e relação professor-aluno. Então, antes que nós iniciemos todo esse estudo voltado para a compreensão de quais foram essas teorias psicológicas, como elas podem estar inseridas no processo educacional, cabe trazer essa discussão nesse momento, cabe trazer essa reflexão. Então, como eu já disse, nós vamos hoje aqui na nossa aula tratar da unidade 2 da nossa disciplina, a unidade denominada as teorias psicológicas e o desenvolvimento humano. Essas teorias psicológicas e o desenvolvimento humano são aqui postas como empirismo, racionalismo, behaviorismo, gestaltismo, epistemologia genética de Piaget, e as abordagens histórico-cultural de Vygotsky e a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Então, claro que são teorias psicológicas, são teorias que possuem métodos voltados para a psicologia, e a nossa discussão hoje aqui é reconhecer que estratégias pedagógicas, que estratégias de ensino, que observações, que vantagens algumas dessas teorias psicológicas podem trazer para o espaço educacional, tá certo? Então, é interessante que essa compreensão seja clara desde o início. Por quê? Porque essas teorias psicológicas, como eu já disse, né, elas vão tentar mostrar o quê? Como a aprendizagem se desenvolve no ser humano. Então, temos sempre a ideia de que essa aprendizagem não é só aquela aprendizagem formal, mas também a aprendizagem informal. Nós aprendemos o tempo inteiro.
Nós aprendemos por meio das motivações, né, por meio das experiências. Então, a psicologia da educação, quando traz para a discussão as teorias psicológicas, né, do desenvolvimento humano, traz esse leque de oportunidades, de observação de como a mente humana se relaciona com o ato de aprender. Então, os educadores, os filósofos, né, os psicólogos, sabem, cada um desses profissionais, da importância que essas teorias, né, elas têm. Porém, relacionando especificamente ao campo da educação, infelizmente, muitos dos educadores, muito educador ainda não sabe, né, não sabe fazer uso das possibilidades que essas teorias podem trazer para a sala de aula, ou às vezes até não conhece essas teorias. Então, hoje a nossa discussão é a construção da nossa unidade 2 vai estar voltado para verificar essas teorias, como eu já disse. Então, as teorias psicológicas que vão depois basilar teorias da aprendizagem, né, vão mostrar o quê? Que essas teorias da aprendizagem, elas servem para quê? Elas servem como um instrumento para diagnosticar e analisar diferentes formas de aprendizagem, tá servindo o quê? Como base para o trabalho do professor. Então, tentar compreender a constituição da aprendizagem, os aspectos relacionados com o ato de aprender, aspectos esses fisiológicos, aspectos sociais, aspectos afetivos, aspectos intelectuais ou cognitivos, vai nos dar, como eu já disse aqui, a oportunidade de compreender como a aprendizagem se constitui. Então, esses conceitos, né, de aprendizagem, como eu já disse, eles são oriundos lá da psicologia. E eles sempre se basearam na ideia de que o indivíduo apresenta, né, conhecimentos vindos da sua experiência. E sobre isso, né, essa experiência não pode ser desconsiderada. Então, esses conhecimentos que o indivíduo possui, trazidos da sua experiência, é um conhecimento que vai ser visto como uma cadeia de ideias, e que essa cadeia de ideias ela vai ser aumentada, esses links, essas teias serão, né, terão mais ramificações ao longo das suas práticas e de suas vivências cotidianas, certo? Então, a nossa discussão vai estar pautada nesses tópicos, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui a, as teorias da aprendizagem, mas antes eu gostaria só de reforçar que vocês serão avaliados pelas atividades que estão lá na plataforma, tá certo? Inclusive, a atividade relacionada à unidade 2 é a construção de um mapa conceitual sobre essas teorias. Antes da execução da atividade do mapa conceitual, vocês acessem e leiam o que é um mapa conceitual, a explicação, né, e a orientação de como produzir esse mapa conceitual está lá na plataforma antes da atividade, tá certo? Então, para que vocês possam elaborar o mapa conceitual, verifiquem esse arquivo que está posto lá, explicando como o mapa conceitual, o conceito e como o mapa conceitual pode ser construído, tá? Então, tem texto, o texto base da disciplina, o livro base da disciplina é o livro que vocês podem utilizar também, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta de início? Então, vamos à nossa apresentação. Eu peço só que me confirmem, Oswaldo pode me confirmar se está já visível o material para todos. Está, Oswaldo? Tá. Ok, obrigada. Bem, então, nós temos aqui as teorias da aprendizagem, mais uma vez, posto aqui para vocês. Então, o que seriam essas teorias da aprendizagem? Então, para entendermos os pontos centrais da natureza da aprendizagem, é necessário nos reportarmos ao desenvolvimento histórico, filosófico e psicológico. Por que se faz necessário nos voltarmos para essa ideia do desenvolvimento histórico, filosófico e psicológico? Por questões antes aqui discutidas, né, e por questões relacionadas às nossas vivências. Por quê? Nós somos seres sociais.
Nós aprendemos, como eu já disse, através de mecanismos. E esses nossos mecanismos de aprendizagem, eles vão estar relacionados a muitas funções, a muitas possibilidades. Até falei muitas delas ainda há pouco. Então, entre esses mecanismos de aprendizagem, nós temos os próprios mecanismos relacionados ao nosso cognitivo, ao nosso psicológico, os mecanismos relacionados ao nosso histórico, à nossa configuração social enquanto ser social, e aos mecanismos filosóficos que primeiro delinearam esses processos de ensinar e esses processos de aprender. Então, não é só fazer aquele questionamento, como se aprende? Nós sabemos que a saúde física, a saúde mental vão estar relacionadas diretamente às possibilidades de aprender, mas não se aprende só por ter mecanismos físicos e mentais, né, em pleno funcionamento. Nós temos que ser motivados por outras questões, por outros cenários, por outros ambientes. Então, o primeiro ponto de reflexão é compreender isso, que a aprendizagem vai estar, a natureza da aprendizagem, ligada à natureza da aprendizagem, vai estar diretamente esses três pontos, o desenvolvimento histórico, filosófico e psicológico. Tá? Várias correntes de pensamento se desenvolveram e se definiram para os modelos educacionais, que são as próprias correntes, e como eu já falei aqui para vocês, né? Que tem a empirista, o inatismo, o nativismo, as associacionistas, os teóricos de campos e os teóricos de processamento da informação, ou psicologia cognitivista, o construtivismo e o socioconstrutivismo. Mas é importante ressaltar que antes dessas teorias serem definidas como teorias dentro da psicologia, nós estamos falando de teorias psicológicas, elas foram observadas primeiramente como escolas, tá? Depois evoluíram para a questão das teorias ocorrentes. A formulação dessas teorias ou das possibilidades de tentar compreender como se efetiva a aprendizagem no desenvolvimento humano, né, se deu entre o período de 80 anos dentro da história da psicologia. Esse período foi de 1879 a 1960. Dentro do escopo da psicologia, a psicologia, nesse momento, teve um período denominado como período época das escolas. Então, nesse período, diversas correntes, né, filosóficas, psicológicas, eram discutidas na constituição e na compreensão, né, dessas possibilidades de compreender a aprendizagem. Então, essas escolas, que depois evoluíram para teorias, elas procuravam, dentro do escopo da ciência, apresentar explicações para os diversos fenômenos estudados. Fenômenos esses, como eu já coloquei aqui, que eram fenômenos que caracterizavam o objeto de estudo da psicologia, era o quê? A ciência da mente humana, da alma humana, como nós falamos na aula passada. Então, as escolas, elas estudavam diferentes fenômenos da psicologia, como eu já disse, o comportamento, é, é, a aprendizagem, várias possibilidades de compreensão da mente humana. Então, ao tratar das teorias e das correntes, essas escolas foram se desenvolvendo, né, foram formulando-se como teorias e buscaram, dentre esses vários fenômenos que elas estudavam, também compreender o fenômeno desenvolvimento e o fenômeno aprendizagem. Então, no escopo da psicologia, houve essa evolução, houve essa transição dessas escolas que foram se aperfeiçoando, que foram melhorando os seus métodos de observação, que foram se materializando como ações de compreensão dessa ciência, a ciência psicológica, e evidentemente foram evoluindo, foram trazendo evolução para o campo de conhecimento, que no caso aqui era a psicologia, e ampliando o seu leque de observação dos fenômenos apreendidos e dos fenômenos estudados. E dentre essa ampliação, dentre esse leque de ampliação dos fenômenos estudados, nós temos aqui o fenômeno do desenvolvimento e o fenômeno aprendizagem. E na tentativa
de explicar, de compreender esse fenômeno de desenvolvimento e aprendizagem, surgem, evidentemente, novas possibilidades de observação dessa relação, né, dessa relação do homem com o ato de aprender, do homem com o ato de ensinar. E essas relações buscam, evidentemente, entender aquela base epistemológica que eu disse de início. Todo campo científico tem relacionado no seu escopo epistemológico a relação sujeito e objeto. E aqui essa relação sujeito-objeto também continua. Aqui na tentativa de entender, dentro de uma perspectiva psicológica, como se dá o desenvolvimento e a aprendizagem no homem, vai vir junto com essa tentativa de compreensão a necessidade de compreender e de explicitar quais são as concepções de homem, quais são as concepções de mundo que nós temos. E essas concepções de homem, essa concepção de mundo, elas vão estar bem direcionadas a buscar o quê? A buscar as reais necessidades, né, que o homem possui, quando ele busca que desenvolver a sua mente por meio da aprendizagem, das motivações e como essa motivação chega e como essa aprendizagem acontece. E essas correntes, essas teorias aqui postas para vocês vão buscar, né, delinear aqui e explicar como isso aconteceu. Então, a primeira que nós temos é a corrente empirista, tá? A corrente empirista, ela vai estar aqui relacionada ao ambiente, é muito relacionada ao ambiente. Segundo Mizukami, em 1986, a corrente empirista, ela fundamenta-se no princípio de que o homem é considerado desde o seu nascimento como sendo uma tábua rasa, uma folha de papel em branco, e sobre esta folha vão sendo impressas suas experiências sensório-motoras. Então, a corrente empirista é uma corrente, né, é uma teoria psicológica, né, do desenvolvimento humano que propunha essa ideia de que fundamentava-se, né, no pressuposto de que o homem era considerado uma folha em branco e que as suas relações, né, com o ambiente, por isso que ela é conhecida também como corrente ambientalista, e as suas relações com esse ambiente iam imprimindo nessa folha em branco, né, as suas experiências aqui, especificamente as experiências sensório-motoras. Então, nós já somos capazes de, a partir daqui, também começar a entender se essa corrente empirista, né, pode ser transposta para o ambiente educacional. Já peço que vocês comecem a fazer essa reflexão. Será que nós recebemos o nosso aluno no espaço escolar como uma tábua rasa? Será que nós recebemos o nosso aluno no espaço escolar como uma folha em branco? Quero que vocês tentem, à medida que nós formos aqui discutindo sobre essas correntes, correlacionar essas correntes com todo, né, o ambiente de aprendizagem formal, o ambiente escolar. A outra corrente aqui, né, teoria psicológica, é o inatismo. O inatismo, também conhecido como nativismo, ele refere-se à hereditariedade do sujeito. Suas características, aqui para essa corrente, são determinadas desde o seu nascimento. A hereditariedade permite argumentar que o sujeito é basicamente bom, mal, racional, ativo ou passivo em sua relação com o meio. Então, observamos aqui que é uma corrente que vai ter uma base comportamental, né? Aqui daquele que vai observar todas as ações ali manifestadas por esse sujeito vão estar relacionadas com o seu meio e vieram com ele dentro do escopo da hereditariedade. Vamos também tentar pensar isso dentro de uma prospecção da educação formal. Ainda relacionado à corrente natista, presume-se nesta teoria que as propriedades básicas do sujeito, como a inteligência, a personalidade, os motivos, as percepções, as emoções, elas já existiam pré-formadas desde o nascimento. Tá? E mais uma vez aqui vamos fazer essa correlação dessa corrente com a base epistemológica que nós vamos analisar aqui. Qual é a base epistemológica que nós vamos analisar aqui? Aquela relação sujeito, objeto e a relação sujeito, objeto, professor e aluno.
Tá? Então, essa corrente natista defende isso, que a inteligência, a personalidade, os motivos, as percepções, elas já são pré-formadas desde o nascimento. Então, vamos nos colocar aqui quanto educadores e tentar observar, evidenciar esses pontos aqui postos, como inteligência, personalidade, motivo e os outros, né? Se realmente eles estão conosco desde o nascimento. Entre as teorias da aprendizagem, aqui voltadas para o caráter do comportamental também, nós temos a associacionista, que pode ser chamada de behaviorista, aqui tem um escopo comportamentalista. O que significa dizer que é comportamentalista? Porque ela vai estar voltada, evidentemente, ao comportamento e essa ação e reação. Então, essas teorias, elas se baseiam na similaridade das tarefas. A aprendizagem, ela consiste em gravar respostas corretas e eliminar as incorretas. Tanto que a teoria behaviorista, ela é conhecida como a teoria da forma. O seu objeto é o comportamento, o método, aqui ampliando o slide, ele é comparativo, ele é observacional, ele é um método experimental. Para a educação, nós já podemos de imediato dizer que essa ideia da ação e resposta behaviorista, proposta pelo behaviorismo, ela trouxe elementos positivos, como o feedback, como a importância do reforço, como a possibilidade de mudança de metodologias. Por quê? Existe essa possibilidade de fazer o feedback, de reforçar o que já foi aprendido ou exposto, ensinado, e também de mudar essas metodologias, justamente porque essas teorias elas vão se basear, como aqui está colocado, na similaridade das tarefas. Então, a aprendizagem aqui ela vai consistir em gravar respostas corretas e eliminar as incorretas. Quando a gente consegue essa transferência de aprendizagem, ela vai ocorrer à medida que os elementos idênticos acontecem em duas situações. Então, quando nós conseguimos eliminar o incorreto, nós estamos reforçando a presença, evidentemente, do correto e mudando a metodologia e trazendo o reforço. Então, aqui de imediato, nós conseguimos já associar essas teorias, né, com vantagens que elas trouxeram para o campo educacional. Segundo Barros, 1998, os associacionistas têm como principal pressuposto explicar que o comportamento complexo é a combinação de uma série de condutas simples. Tá? E aí, nós vamos aqui para o aspecto da evolução, da maturação, né? Tanto psicológica, tanto social do ser humano. Então, o pressuposto é que esse comportamento ele vai ser uma combinação de série de condutas simples e, consequentemente, também da evolução desse homem. E aqui nós trazemos essa questão do associacionismo e a aprendizagem. Como isso vai acontecer? Aqui nós temos que compreender o quê? Que a aprendizagem ela vai estabelecer novas relações e que essas relações elas vão ter como fundamento a lei da contiguidade, ou seja, da proximidade. As associações se formam entre as experiências ou tarefas realizadas pelo sujeito, entre os elementos, que é o estímulo percebido, ou a resposta fornecida pelo sujeito. Então, o behaviorismo, como eu já disse, trouxe e vai trazer para o prospecto do espaço de aprendizagem formal essas vantagens. Primeiro, a compreensão de que nós também podemos ensinar através do estímulo-resposta, também a compreensão de que essa aprendizagem ela vai acontecer por essa ideia de aproximação, de proximidade, também a compreensão de que essas experiências realizadas pelo sujeito, elas vão ser fornecidas como resposta pelo próprio sujeito e compreendidas pelo próprio sujeito. Então, nós podemos, sim, mostrar pontos aqui que são possíveis de transposição para a compreensão e desenvolvimento da aprendizagem no espaço escolar. Também é notório demonstrar que nessas correntes a aprendizagem ela vai corresponder à atividade de gravar respostas corretas, como eu já disse, e eliminar as incorretas ou desagradáveis, isto é, dentro de um processo de recompensas e opiniões. Este processo denomina-se de lei de efeito. Claro que
Nós não podemos aqui trazer uma metodologia de laboratório, vamos até fazer aqui uma explanação bem simples, de que fornecer uma possibilidade de estímulo e resposta, né, como motivação para a aprendizagem humana, não é a mesma coisa de fornecer uma possibilidade de estímulo e resposta para um rato, digamos, né, para um animal. Nós sabemos que as reações, as respostas serão diferentes, tá? Então, por isso aquela preocupação que eu disse no início, de não achar que essas teorias psicológicas podem ser aplicadas totalmente, totalmente ao espaço educacional. Elas não podem ser anuladas, elas não podem ficar no desconhecimento, mas cabe a nós educadores entendermos cada uma delas e observar as possibilidades que elas nos abrem para a formulação dessas estratégias de ensino e de condução de aprendizagem. Então, ainda com o behaviorismo e a aprendizagem. Segundo Barros, a relação estímulo e resposta é demonstrada através do esquema de comportamento, estímulo e resposta, onde S significa estímulo ou conjunto de estímulos, né, e R significa reação ou resposta. Nós temos como representante Skinner, né, do behaviorismo, e outros. Sobre este esquema, nós podemos dizer que um estímulo provoca uma reação, ou seja, uma resposta. Ou uma reação ou resposta é provocada por um estímulo. Então, nós temos essa possibilidade aí dialética entre estímulo e resposta, resposta e estímulo. Ainda sobre o behaviorismo, é necessário observar que um aspecto central do comportamento, como corrente associacionista, é seu anticonstrutivismo. Por que eu digo que ela vai ser anticonstrutivista? Porque ela vai fechar as possibilidades de aprendizagem. A sua teoria é só do estímulo e resposta, só há possibilidade de aprender sobre aquele estímulo e de dar a resposta baseada naquele estímulo. Então, ela não vai considerar outras possibilidades, outras motivações que não sejam as que foram dadas nesse esquema estímulo-resposta. Por isso, ela pode ser considerada como anticonstrutivista. Tá? Por quê? Porque o construtivismo ele vai ser o oposto dessa possibilidade de estímulo-resposta, porque ele tem um leque maior, né, de pensamentos que vão estar relacionados a possibilidades que saem apenas desse estímulo-resposta e vão para um âmbito social, né, que é bem mais amplo. Ainda no behaviorismo, todo comportamento, por mais complexo que seja, ele é redutivo a uma série de associações entre elementos simples, ou seja, entre estímulos e respostas. A aprendizagem é definida como sendo a modificação do comportamento ou aquisição de novas respostas ou reações. Toda aprendizagem vai consistir em condicionar respostas. A grande dificuldade aqui em relacionar o behaviorismo com a aprendizagem é esse aspecto de condicionamento das respostas, porque ele vai contra a possibilidade de uma aprendizagem, né, crítica, de uma aprendizagem mais ampla. A aprendizagem aqui, oral, da linguagem escrita, por exemplo, são reações apresentadas a vários estímulos devido a certas condições de experiência anterior. Para demonstrar essa aprendizagem ER, estímulo-resposta, é ilustrado aqui por Barros, 1998, e essa aprendizagem oral ou da aprendizagem escrita, ela vai acontecer dentro dessa teoria por meio de reações apresentadas a certos estímulos e a certas condições anteriormente reveladas e demonstradas para o aprendiz. Skinner, como eu já disse, que é um dos principais representantes dessa corrente, citado por Barros, conceitua os reforços como eventos que tornam uma reação mais frequente e aumentam a probabilidade de sua ocorrência. Os reforços se classificam em positivos e negativos. Então, eu tenho aqui uma teoria voltada para o estímulo-resposta, uma ação e uma reação. E segundo Skinner, esses reforços, eles vão ser o quê? Eles vão tornar essas ações e reações mais frequentes e, portanto, vão aumentar a probabilidade da sua ocorrência. Então, ele classifica esses reforços como positivos e negativos.
Os reforços positivos, eles seriam o quê? Consiste na apresentação de estímulos, no acréscimo de um evento a uma situação. Os reforços negativos, por sua vez, consistem na remoção de um evento. Nestes dois tipos de reforços, o efeito será o mesmo e a probabilidade da resposta será aumentada. É como se você estivesse fazendo uma verificação, né? Aqui voltando de novo para o escopo do laboratório. Se você está repetidas vezes possibilitando àquele aprendiz aquele mesmo estímulo, você vai observar quantas vezes ele vai devolver a mesma resposta ou a resposta diferente. Então, esse reforço ele vai ser positivo quando que na apresentação desses estímulos e no acréscimo de um evento à situação. E ele vai ser negativo quando acontecer o quê? Uma remoção de um evento. Essa probabilidade, né, for diminuindo ou ela for se modificando a cada estímulo. Se você apresenta o estímulo e tem várias respostas, é como se isso fosse negativo. E se você tem um estímulo e as mesmas respostas, isso vai aumentando a probabilidade daquele estímulo ser de fato o correto, digamos assim, para produzir aquela resposta. E qual seria a aplicação disso no processo de ensino-aprendizagem? E no ensino-aprendizagem, os comportamentos dos alunos são listados e mantidos pelo quê? Pelos condicionamentos e reforçados arbitrários, tais como elogios, graus, notas, prêmios, reconhecimento do professor, colegas e prestígio. Então, esses condicionamentos, né, que ele considera como reforço, são aqueles que não mantêm essa recorrência, né, de acontecimento, essa recorrência, essa presença dentro dessa relação, né, sujeito-objeto, professor-aluno. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Até agora está tudo tranquilo? Ainda compreendendo essa aplicação no processo de ensino-aprendizagem. Então, os mesmos, né, esses estímulos, esses reforços, vão estar associados com uma classe reforçadora mais generalizada, como diploma, vantagens da futura profissão, aprovação final do curso, status, e aqui, conforme o estímulo e a apreciação e a aparição desse reforço e desse evento, ele vai sendo considerado como positivo ou como negativo. Na escola, né, a escola, na aplicação do processo de ensino-aprendizagem, a escola vai direcionar, ela direciona os comportamentos dos alunos segundo determinadas finalidades sociais. O conteúdo pessoal será socialmente aceito. Os conteúdos programáticos serão estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica. Em matéria de ensino, apenas o que é redutível ao conhecimento observável e mensurável. No processo de ensino estímulo-resposta, behaviorista, ele vai direcionar a escola, ele vai ajudar a escola no cumprimento dessas duas questões, no cumprimento das finalidades sociais ali postas para a construção do comportamento pessoal, aquele comportamento pessoal que será socialmente aceito. Então, vai ser dado ao aluno ali estímulos que levem ele dar como resposta a construção desses comportamentos, desse conteúdo pessoal, e também ser dado estímulos relacionados a esses conteúdos programáticos, que serão ali colocados como uma matéria que só é redutível, né, que só será aceitável se estiver relacionada ao conhecimento observável e mensurável. Então, de certa forma, essa teoria, ela delineia a construção até do que pode ser feito e do que não pode ser feito no espaço escolar, do que pode ser motivado e do que não pode ser motivado no espaço de aprendizagem formal da escola. Outra teoria da aprendizagem é o gestaltismo, que aqui está relacionada à forma, que eu mencionei anteriormente, que talvez estivesse relacionada ao behaviorismo, mas é o gestaltismo, que é o formalismo, tá? Essa teoria tem como base a representação global de uma situação. As escolas da corrente dos teóricos do campo aqui são representadas no Gestalt e suas teorias são centradas sobre a atividade do indivíduo. Aqui nós vamos ter uma relação voltada para o geométrico, a abstração, como eu já disse, a forma.
Para os representantes da corrente gestáltica, que é a psicologia da forma, a atividade e o comportamento do sujeito são determinadas de acordo com o modo pelo qual ele vê e compreende a estrutura dos elementos da situação problema. Então, aqui, essa teoria psicológica vai voltar, né, o seu olhar de verificação, tá, para isso, para o comportamento do sujeito, que esse comportamento do sujeito vai estar voltado para o modo pelo qual ele vê e compreende a estrutura dos elementos que formulam a sua situação problema. Tá? E o gestaltismo e a aprendizagem, a psicologia da forma e a aprendizagem, como elas se relacionam. Então, segundo Barros, 1998, na teoria gestaltista, o sujeito tem várias formas de aprendizagem, que podem ser aqui caracterizadas como gradação, diferenciação, assimilação e redefinição. Então, nós podemos apontar que a teoria gestaltista trouxe para a aprendizagem essa grande possibilidade de dizermos, ou seja, de afirmarmos que nós aprendemos de várias formas. Então, é um grande ganho, uma grande vantagem. Cooley, em seus experimentos, demonstrou que o aluno, quando do início de sua aprendizagem, percebe a forma total, o gestalt das coisas. O ensino inicial para os alunos ele deve ser composto, no caso, de frases e palavras completas, oportunizando o estabelecimento deste tipo de relação. Em uma frase completa, o aluno vai perceber as sílabas e as letras, configurando que ele percebe a forma total. No processo de diferenciação, ele vai consistir em quê? Que é uma das maneiras das formas de aprender. Consiste em destacar no todo uma parte do objeto que se está percebendo. Isso ocorre quando o elemento é apresentado em diferentes situações, permitindo que a mente do destaque, que a mente o destaque como sendo o mais notado entre os demais, ou como sendo uma figura, permitindo que as partes restantes formem o fundo. Então, dentre essas várias formas de aprendizagem, num primeiro contato, num contato inicial, né, o ser humano ali, falando de teoria da psicológica, aprende o todo. E aqui falando, né, de teoria da aprendizagem, o aluno aprende o todo. Com a maturação desses processos de aprendizagem, com a possibilidade de se aprender de várias formas, e nós passamos para o processo de diferenciação. E esse processo de diferenciação, ele consiste justamente em quê? Em tirar pequenas partes do todo, né? Considerando que ele consiste em destacar no todo, como eu já disse, uma parte do objeto que se está percebendo. Então, é um novo olhar sobre um determinado objeto. Por exemplo, Lili tem uma pata. A pata nada no lago. As penas da pata são brancas. Então, verificando numa ideia do todo, nós podemos dizer que vamos ver as frases como um todo, observando lá as suas sílabas, né, as suas palavras. Depois, nós podemos aqui retirar o que diferencia uma frase da outra, ou que também pode transformar uma frase comum a outra. Então, nós teremos aí possibilidades diferentes de observar uma mesma forma. Tá? No processo de redefinição, que é também uma das formas, esse processo consiste em perceber um mesmo estímulo de modo inteiramente novo, segundo a situação total ou a forma que ele se apresenta, ou seja, sua posição em relação aos demais estímulos ou ainda segundo a natureza dos outros estímulos componentes da situação em que ele nos é apresentado. Então, nós vimos lá que a primeira percepção relacionada ao gestatismo, a psicologia da forma, que aprendemos primeiro como um todo. Depois conseguimos fazer uma diferenciação. Depois dessa possibilidade de diferenciação, nós também somos capazes de aprender pela redefinição, onde nós vamos perceber o mesmo estímulo de uma maneira totalmente nova. Vamos redefinir esse componente, a natureza do estímulo que nos é apresentado. E outra possibilidade é a assimilação. O processo de assimilação, ele segue ao de diferenciação, onde uma parte da situação total é destacada pelo processo de diferenciação, tornando-se figura. Esta figura pode se reunir a outras, constituindo novas formas de estrutura pelo processo de assimilação. Então, a assimilação, ela inicia
com a diferenciação, onde esse objeto que é tirado, essa forma que é tirada da diferenciação, vai se aliar às outras, tá? E isso provocando o quê? Um processo de assimilação. E aí nós seguimos, depois dessa ideia lá das teorias de base mais comportamental, nós vimos comportamental, onde nós vimos também lá a empirista, que era mais ambiental, vamos para as teorias representativas. Dentre essas teorias representativas, para a compreensão dessas teorias representativas, primeiro nós temos que entender o estabelecimento da significação, do que vem a ser essa significação. Primeiro, a ideia de significante e significado, tá? Significante voltado à construção de uma imagem, uma abstração e significado a um conceito, tá? A ideia de conceito, de compreender, tá? E aqui nas representações, nas representativas, nós temos posto Piaget, que define a representação como sendo a capacidade de evocar uma imagem simbólica, um objeto ausente ou a ação que não foi realizada. Então, quando eu passo para a ideia de representação e digo que é necessário entender o que é significação, é propor que tenhamos em mente o que é abstrair, o que é invocar uma imagem simbólica, um objeto ausente ou uma ação que não foi realizada, para construir esse conhecimento, né, que vai ser ali juntado, unido a outras formas, né, e construindo novos conhecimentos. Para Richard, as representações são construções que constituem o conjunto das informações levadas em conta pelo sistema cognitivo na realização de uma tarefa. Então, nós aprendemos por meio de representações. Por quê? Porque nós não somos uma tábua rasa, né? O ser humano, ele não é uma folha em branco, ele já traz conhecimentos de mundo, né, que são suas representações, que são suas informações, e são associadas a outras informações, e isso a gente vai aprendendo e ampliando, né, os nossos conhecimentos por diversas maneiras, como foi colocado lá pelo gestaltismo, pela apresentação do todo, pela diferenciação, pela redefinição e pela assimilação. Então, dentro dessas teorias, aqui postas, teorias psicológicas, nós podemos, nesse primeiro momento, dizer que não aprendemos de maneira empírica, uma teoria empírica que acredita que o ser humano é uma tábua rasa, isso, né, como teoria de aprendizagem, não vai trazer benefício nenhum na formulação, né, das estratégias do professor. Porque nós sabemos que nós não somos, que o nosso aluno não é uma tábua rasa, uma folha de papel em branco. Cabe aqui entender e associar teorias como o gestaltismo, né, que são benéficas quando nos trazem e nos explicam que aprendemos de diversas formas, traz aqui a possibilidade de relacionarmos teorias representativas aqui que vão trazer a ideia de abstração, de simbologia, traz aqui a importância de se associar à teoria do behaviorismo em algumas situações de aprendizagem. Então, compreender que a importância das teorias psicológicas vai, de fato, acontecer quando conseguimos associar o que essas teorias podem trazer de benefícios para a ampliação e para as possibilidades de aprendizagem, tá certo? E para a construção de estratégias de ensino-aprendizagem. E essa representação, mais a aprendizagem, como ela vai se efetivar? Aqui, primeiro, nós temos que entender que a aprendizagem, ela acontece quando se estabelece uma relação significativa entre os elementos que constituem uma situação. A transferência da aprendizagem ocorre quando existe similaridade, ou seja, uma semelhança entre as situações. A aprendizagem acontece quando o sujeito consegue organizar ou estruturar uma dada situação. Então, se você consegue representar, né, trazer o seu conhecimento, associar a novas possibilidades, fazer esses links com o que você já conhece, com o que você está aprendendo, associando aquela situação a situações semelhantes, aí sim nós podemos entender que essas teorias representativas podem sim nos auxiliar enquanto educadores, né,
a produzir estratégias de ensino e aprendizagem que vão possibilitar que os nossos alunos façam isso. Propor ações, problemas, situações, problema, onde eles possam, através da similaridade, da semelhança de situações que eles já viveram associadas ao que está sendo proposto, organizar, né, ou estruturar uma nova situação. Essa é uma das possibilidades que as teorias representacionistas trazem para a aprendizagem. E as teorias cognitivas? Então, as teorias cognitivas, né, elas vão, evidentemente, voltar-se para o processamento da informação. A teoria cognitiva, ela vai abordar o estudo da mente e da inteligência em termos de representações mentais, dos processos mentais do sujeito, ambos dificilmente observáveis. Nesta teoria, o conhecimento consiste em integrar e processar as informações. Então, se eu sei que aquela teoria empirista ambientalista, ela não vai, né, enquanto teoria da aprendizagem, me ajudar muito na formulação das minhas estratégias. Sei que aquelas teorias de associação behaviorista podem trazer benefícios, que há uma proposição voltada para o representacional pode me trazer benefícios. Uma teoria voltada para a psicologia da forma, como o gestaltismo, pode me também trazer benefícios. E as teorias cognitivas, evidentemente, vão unir-se a todas essas outras, nos possibilita uma transposição teórica para o campo educacional, ela vai complementar essas outras teorias. Por quê? Porque o processamento da informação, que é a base do estudo da teoria cognitiva, ela vai acontecer baseada em quê? Baseada no estudo da mente e da inteligência, e por meio das representações que acontecem, né, que se efetivam na nossa mente, e que caracterizam o sujeito, através dos seus processos mentais. Então, nessas teorias, o conhecimento ele vai integrar e processar essas informações. Então, essas teorias, né, trazem, dentre as teorias cognitivas, Piaget, que é o principal expoente, onde ele vai definir a inteligência como adaptação, tá certo? Que tem como característica o equilíbrio entre o organismo e o meio, que resulta na interação entre o processo de assimilação e acomodação, que é o motor da aprendizagem. Tanto que Piaget, ele vai voltar, se ele era biólogo, ele vai voltar os seus estudos para essa maturação, né, do ser humano, observando o que ele vai aprendendo em determinados períodos. Tá? Essa assimilação, que é um dos meios, né, defendidos por ele, ela consiste em uma mudança quantitativa do sujeito, mediante a incorporação de elementos que vêm do meio para as suas estruturas mentais já existentes, o que vai implicar no seu desenvolvimento intelectual. Então, Piaget é uma teoria cognitiva, que essa teoria cognitiva, como nós já vimos, vai voltar-se para os processos mentais. Tá? Então, ele diz que aprendemos, né, dentro da teoria psicológica de desenvolvimento humano, que aprendemos por assimilação, e que essa assimilação vai ser o quê? A incorporação de maneira qualitativa pelo sujeito de elementos que vêm do meio, e elementos que vão o quê? Vão para as suas estruturas mentais. E isso, evidentemente, vai implicar no seu desenvolvimento intelectual. Então, à medida que nós estamos assimilando quantitativamente várias, né, questões, vários conhecimentos, informações que vêm do nosso meio, evidentemente nós vamos desenvolvendo o nosso intelectual. Outro processo defendido por essa teoria cognitivista de Piaget é o processo de acomodação. Esse processo de acomodação, ele consiste em uma mudança qualitativa na estrutura intelectual do sujeito pelas quais se adapta ao meio, tá? Então, a assimilação é a quantidade e aqui é uma qualidade dessas informações, uma seleção. Segundo Piaget, o desenvolvimento da inteligência é definido como um processo contínuo e que as mudanças do desenvolvimento intelectual são gradativas e os esquemas são construídos ou modificados de forma gradual. Então, a inteligência, para ele, é um processo contínuo e que essas mudanças no desenvolvimento intelectual, elas são gradativas. Por isso que eu disse que ele fez um estudo observando a maturação, né, psicológica,
né, e fisiológica mesmo do ser humano. Para ele, os esquemas são construídos e modificados de forma gradual. Okay? E isso acontece em estágios. Então, ele define o crescimento cognitivo e julgou necessário dividir o desenvolvimento intelectual em estágios. Da inteligência sensório-motora, para ele aqui posto de 0 a 2 anos, do pensamento pré-operacional, 2 a 7 anos, das operações concretas, de 7 a 11 anos, e das operações formais, de 7 a 15 anos. Então, ele já disse, como nós vimos aqui, que o desenvolvimento da inteligência é um processo contínuo, que as mudanças no desenvolvimento intelectual são gradativas e que esses esquemas mentais são construídos ou modificados de forma gradual. Defendendo isso, ele definiu esse crescimento cognitivo em estágios, já que ele disse que isso acontece de maneira gradual. E aqui, rapidamente, nós vamos observar o que seriam esses estágios. O estágio sensório-motora, a primeira forma de inteligência, é uma estrutura sensório-motora. O comportamento é basicamente motor, não há lógica. O sujeito não representa e não pensa conceitualmente. No pré-operacional, é o estágio do pensamento pré-operacional. Ele caracteriza-se pelo desenvolvimento da linguagem e de outras formas de representação, também pelo rápido desenvolvimento conceitual. O raciocínio nesse estágio é pré-lógico. Outro estágio são de operações concretas. No estágio das operações concretas, o sujeito faz novas modificações, desenvolve a habilidade de aplicar e o pensamento lógico a problemas concretos. Então, você observa desde o sensório motor, vai acontecendo uma graduação, tá? Um melhoramento, uma ampliação desse desenvolvimento intelectual. Das operações formais, no estágio das operações formais, as estruturas cognitivas alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento. Os sujeitos tornam-se capazes de aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas, ou seja, aplicam não mais aos objetos presentes, mas ao objeto ausente e hipotético. Então, já chegamos aqui ao estágio, né, gradativo, né, de ápice, tá, das operações de desenvolvimento do intelecto. E saindo aqui dessas teorias cognitivas, tá? Nós entramos nas teorias da aprendizagem social. O que é que essas teorias da aprendizagem social, né, como elas podem ser definidas? Primeiro, a teoria da aprendizagem social, ela vai estar centrada no processo de observação e de imitação feita pelo sujeito. Aqui na aprendizagem social, ela vai acontecer por observação e vão se destacar 4 processos: a atenção, a retenção, a reprodução motora e motivacional. E aqui nós temos nessa teoria aqui de aprendizagem social, a teoria socioconstrutivista, caracterizada, né, por uma abordagem socioconstrutivista do desenvolvimento cognitivo. Ela é centrada na origem social da inteligência e no estudo dos processos sociocognitivos de seu desenvolvimento. Percebam que, no decorrer da nossa fala, eu fui associando o que essas teorias, desde lá da empirista até aqui a socioconstrutivista, podem trazer de benefícios para a aprendizagem. E aqui, da teoria cognitiva de Piaget para a teoria socioconstrutivista, que tem como expoente Vygotsky, nós podemos ver uma pequena diferenciação entre as duas, a cognitiva e a socioconstrutivista. A cognitiva proposta por Piaget vai ter uma relação com o meio, mas observando a graduação do desenvolvimento intelectual. A isso mais voltado para um aspecto mais de maturação das estruturas mentais. Já na teoria socioconstrutivista, evidentemente, ela vai ter como base também o desenvolvimento cognitivo. Só que esse desenvolvimento cognitivo não vai estar lá voltado para períodos de maturação desse ser humano, mas para as relações que ele vai ter com o meio, com o seu social, no estudo dos processos dos seus processos sociocognitivos durante o seu desenvolvimento. Aí essa relação com o meio como construto social, Piaget não defende, tá? Então,
O funcionamento cognitivo, para essa teoria socioconstrutivista, ele é superior, considerado por Vygotsky, como eu disse, e está ligado às relações sociais, por meio das transformações do processo interpessoal e intrapessoal. E aqui nós temos a teoria de desenvolvimento, né? Nessa teoria, o desenvolvimento ele resulta na criação da zona de desenvolvimento proximal. Então, nós podemos dizer efetivamente que, dentre todas essas teorias, a teoria socioconstrutivista é a que melhor vai basilar, é a que melhor vai fundamentar, né, o processo de ensino-aprendizagem dentro da escola. Claro que devemos observar que todas elas podem trazer contribuições, mas temos que evidenciar que são teorias psicológicas e que essas teorias não podem ser transpostas para o campo educacional sem as adequações, e o professor é a melhor pessoa a fazer, a pessoa que tem um conhecimento, tá? Então, aqui na teoria sociopositivista, nós vamos ter essa relação do cognitivo com o sócio, né? E o desenvolvimento da zona de desenvolvimento proximal. Essa ZDP, ela vai compreender a diferença entre o desenvolvimento efetivo e o desenvolvimento potencial. Tá? E o que seria esse desenvolvimento efetivo e esse desenvolvimento potencial? No desenvolvimento efetivo, o sujeito consegue resolver problemas sozinhos, sem qualquer auxílio de outra pessoa ou mediadores externos. Isso no desenvolvimento efetivo, lá que compõe a zona de desenvolvimento proximal. Já no desenvolvimento potencial, o sujeito ele torna-se capaz de resolver problemas, mas com o auxílio de outras pessoas, ou instrumentos mediadores externos, tais como professor, pais, colegas. Então, nós percebemos que, voltando, né, o nosso ângulo de observação para o campo educacional, a teoria socioconstrutivista abarca as possibilidades de ensinar e de aprender. Por quê? Porque nós somos capazes, sim, de resolver problemas sozinhos, mas também, mais ainda, de resolver nossos problemas dentro de uma zona de desenvolvimento potencial, ou seja, com a presença de mediadores de outras pessoas. Ok? Então, fica evidente aqui, para cada um de nós, a importância, dessas teorias da psicologia para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem na educação, ressaltando que isso não deve ter, como eu diria, uma via de ensino, uma via de olhar, de ângulo, achando que você vai pegar as teorias da psicologia, eu vou pegar as teorias da psicologia e vou aplicar na sala de aula. Essa não é a ideia, tá certo? Eu já disse, toda e qualquer teoria, ela tem uma abrangência, né, maior do que uma transposição. Não é toda teoria que você pode pegar e aplicar à prática, tá? Por quê? Porque as teorias, elas são construídas dentro de um escopo científico, e esse escopo científico, ele passa por toda uma metodologia de observação. O espaço escolar é um espaço de experimentação também, mas como espaço de experimentação, ele possui também suas regras, suas características, né, bem próprias e específicas. Então, essas teorias psicológicas servem e vão continuar servindo, sim, como reflexões para aprimoramento dessas estratégias de ensino e de aprendizagem, mas devem ser adequadas, né, à realidade, às possibilidades, né, que, de fato, elas podem, né, atender, as demandas, as necessidades que, de fato, elas possam atender. Servem para nos mostrar que são teorias psicológicas de desenvolvimento, então demonstram como esse desenvolvimento acontece no homem, na mente humana. Se nós estamos trabalhando com a aprendizagem, evidentemente também nós estamos trabalhando com a mente. Então, para conduzir esse processo de aprendizagem, nós temos que conhecer como ela pode acontecer na mente. Então, as teorias psicológicas vão nos auxiliar enquanto educadores nesse sentido, compreender
como essas teorias psicológicas do desenvolvimento, né, explicam a mente humana para propor possibilidades de aprendizagem, utilizando, né, de elementos que lá foram discutidos por elas e que podem e devem ser adequados para a educação. Tá certo, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Já deram uma olhada lá na plataforma? Essa aula de hoje foi sobre a unidade 2, como eu já disse para vocês. A nossa disciplina é composta de 4 unidades. Nós teremos mais 2 encontros no mês de maio, evidentemente, um para cada unidade, o terceiro encontro para a unidade 3, o quarto encontro para a unidade 4, tá? E aí, mais uma vez, eu reforço a importância de leitura dos materiais que estão na plataforma, a importância da resolução das atividades no tempo proposto, que também está na plataforma, e a atividade relacionada a essa unidade, que é o mapa conceitual, né? Peço que todos, né, tutores, alunos, verifiquem antes, né, a postagem lá, o arquivo explicando o que é um mapa conceitual, como ele deve ser elaborado, para que depois, de posse dessas informações, vocês possam retornar à leitura dos textos, retornar às pesquisas, retornar ao material, retornar ao vídeo lá da plataforma e elaborar o mapa conceitual de vocês. Tá certo? Então, desta forma, abro mais uma vez o espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Quiser tirar alguma dúvida. Queria muito que vocês me dessem esse retorno pelo chat, se vocês conseguiram compreender essa relação das teorias psicológicas com as teorias da aprendizagem, como espaço da escola, tá? Espero que tenha sido bem clara, para que vocês tenham conseguido fazer essas relações, tá bom? Alguém tem uma questão? Júlia, conseguiu, né? É aquilo que eu estou dizendo, não é tentar fazer, aplicar psicologia, teoria psicológica dentro da sala de aula, mas entender que algumas dessas teorias, né, vão sim nos possibilitar entender o funcionamento da aprendizagem na mente humana, ok? Então, obrigada aqui, agradeço a todos, tá? E qualquer coisa estamos à disposição.